Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que preside esta sessão. Minha gente, brasileiros que nesse momento nos assiste pela TV Senado e nos ouve pela Rádio Senado, eu gostaria de tratar hoje aqui de um tema extremamente recorrente para o meu Estado, com relação aos servidores que aguardam ansiosamente o seu enquadramento. Nós sabemos que é uma luta de muitos anos, mas, obviamente, como nós dizemos sempre na linguagem comum, a esperança é a última que morre. E esses servidores do Estado, que durante muitos anos prestaram serviços, parte da sua vida estava dedicada ao nosso Estado, servindo a nossa população, hoje ainda reclamam e continuam teimando com muita confiança de que o seu problema de enquadramento será resolvido. E esta é a nossa função. Sabemos que muitos políticos do nosso Estado, em anos passados, conduziram de uma forma correta ou de uma forma incorreta esse processo. E nós queremos agora nessa legislatura, na 56ª legislatura, darmos andamento de uma forma permanente nessas cobranças, procurando ultrapassar os obstáculos, que são muitos, nesse enquadramento. Mas eu venho aqui nesta tribuna para tratar de um tema de grande interesse para um segmento da população de Roraima, os servidores que aguardam o enquadramento em cargo público do governo federal. Em Roraima, são 12.282 servidores que optaram por ter um cargo público e esperam ansiosos há quase 30 anos para ver seus nomes publicados nas famosas listas da Comissão Especial e ver também o nome e o cargo publicados no Diário Oficial da União. Essas pessoas, em sua maioria, vieram de outras regiões do Brasil, ainda na época do território. Foram contratados com autorização do governo federal para trabalhar na fase de instalação do Estado de Roraima. Temos pessoas que prestaram relevantes serviços na área de saúde, de educação, da segurança pública, do planejamento, enfim, em todas as secretarias, empresas públicas e sociedades de economia mista, tanto no governo do Estado, como também nas prefeituras municipais, como disse anteriormente, ainda na época do território federal de Roraima. Esses servidores públicos foram contratados através de vínculos empregatícios, precários, do tipo nomeados em cargos comissionados ou contratos por meio de cooperativas. E nessa condição, permaneceram por longos anos, até que foram exonerados pelos sucessivos governos nas décadas de 90 e 2000. Trabalharam também, em igual situação, os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, como é o caso dos empregados do extinto Ban Roraima e Baner, da Telaima, da SER, da Codesaima e da CAER. O povo de Roraima me confiou nessa legislatura o mandato de senador da República. E dentre as tantas responsabilidades de um mandato parlamentar, me deparei com essa demanda de enquadramento de servidores para o quadro federal. Que, diga-se de passagem, à época em que fui deputado federal, na verdade, já tramitava lentamente e com muita dificuldade na recepção por parte dos técnicos do governo da República. O direito a ter um cargo federal está em 3 emendas constitucionais e estas foram regulamentadas por uma lei. Há ainda 3 decretos federais elaborados e publicados pelo presidente Temer que disciplinam o enquadramento de servidores de Roraima, de Rondônia e do Amapá. Apesar de todo o aparato legal e constitucional em Roraima, lamentavelmente, tivemos enquadrados em cargos federais
apenas 209 servidores da Prefeitura de Boa Vista, porque tinham, obviamente, na pessoa do líder do governo, o interesse de fazer o enquadramento iniciando pela Prefeitura de Boa Vista, em função da prefeita ter a sua relação familiar. E, pasmem, nenhum servidor do Estado ou dos demais municípios tiveram até o momento o enquadramento no quadro em extinção. Situação essa muito diferente dos nossos estados irmãos do Amapá e de Rondônia, que nos últimos 3 anos tiveram juntos mais de 24 mil processos julgados e 7.600 servidores enquadrados em carreiras do governo federal, com direito a cargo público, contra-cheque, vale alimentação e plano de saúde. Para o nosso estado de Roraima, a realidade foi muito diferente, porque ao chegar nessa nova legislatura, nos deparamos com promessas não cumpridas para mais de 12 mil pessoas que estão ansiosas e angustiadas numa longa espera de 30 anos por um enquadramento que nunca foi feito. Estas pessoas sabem que foi o governo anterior, do ex-presidente Michel Temer, o responsável pela regulamentação da Emenda Constitucional 98, conhecida de todos os servidores. E foi o presidente Temer que editou a medida provisória 817, em 2018, e tendo como relator o seu líder no governo, à época conhecido de todos os roraimenses e ex-senador por Roraima. A MP foi convertida em lei. Temos ainda os 3 decretos, com o entendimento do governo Michel Temer sobre o direito ao enquadramento desses servidores, o que foi extremamente positivo e foi acatado à época pelo presidente Michel Temer. Deixamos aqui, inclusive, esse reconhecimento em nome da população do nosso estado. Os servidores em Roraima sabem que o decreto que regulamenta a inclusão dos servidores da União foi elaborado pela equipe do então ministro do Planejamento, com a participação do líder do governo Temer na época, que enganou por muitos anos a população do nosso estado, os servidores do nosso estado, esses que sonham ainda com o seu enquadramento. Agora, eu como senador da República, representante do estado de Roraima, e em sintonia com o anseio das 12 mil pessoas, que em sua maioria me confiaram seu voto, tenho como missão fazer o debate junto ao Poder Executivo para dar continuidade ao trabalho que está em andamento desde 2017 e 2018. Este acompanhamento farei com respeito às pessoas, para que todas tenham conhecimento de seus direitos, de forma clara e sem a politicagem que sempre cercou essa questão. E diga-se de passagem, senhor presidente, os atores que, na verdade, iludiram e enganaram a população são conhecidos sobejamente pela nossa gente. O governo do presidente Bolsonaro encontrou o bonde do enquadramento andando, com toda a legislação aprovada, com a regulamentação feita, com o comando do ex-senador de Roraima, que foi o relator da MP 817, e que, por muitas e muitas vezes, levou essa ilusão momentânea à população e, infelizmente ou felizmente, em função de toda essa ilusão levada, tenha recebido o castigo. Ele também orientou a elaboração dos decretos que distorcem o direito da maioria dos servidores. Distorcem é o direito da maioria dos servidores, principalmente dos cargos comissionados, dos professores regentes e dos prestadores de serviço. Vou falar um pouco sobre o mérito desse enquadramento e mostrar as promessas feitas e não cumpridas até o final de 2018. Eu preciso ser franco com as pessoas. Na legislação aprovada no governo do presidente Temer, estão escondidas várias armadilhas que demonstram que as lideranças à frente desse enquadramento fizeram um discurso bonito nos rádios, aqui no plenário, em vídeos divulgados nas redes sociais, mas não revelaram aos principais interessados que foram contratados na década de 1980 e 1990
em cargos comissionados, cooperativados, regentes de ensino e empregados públicos, de que a lei de regulamentação e os decretos trouxeram a previsão de ingresso em regime da CLT, ou seja, terão aposentadoria pelo INSS, e até os professores serão seletistas e não estatutários, pois receberam notificações na condição de seletistas. Isto, à época, não foi dito, mas aí, na verdade, nós abrimos o manto da verdade e aqui nós estamos colocando às claras a todos esses servidores. É importante detalhar que foi feita uma aberração pelo decreto de 2018, onde se reconhece para as pessoas que trabalharam em cargos comissionados o exercício em atividade de assessoramento para ocupar funções gratificadas e cargos de direção e assessoramento superiores, deixando esses servidores em completa insegurança, com risco de demissão a qualquer momento e com salários muito abaixo dos esperados. Os próprios servidores desconhecem o valor dessas funções gratificadas, pois o ex-senador, que se intitulava o grande líder de todos os governos, o político em que essas pessoas depositaram toda a confiança, não esclareceu que o valor das funções gratificadas é inferior ao salário mínimo. O homem forte do governo Temer mostrava somente notícias boas nas rádios e nos vídeos em redes sociais. Então, é bom que fique claro que os textos legais aprovados no governo do presidente Temer deixaram um legado de promessas e também de falsas esperanças para os servidores, que há tanto tempo aguardam ter praticamente um sonho realizado. Quero neste momento lembrar que está em curso uma ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda 98 e a lei 13.681, que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal e se encontra sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Temos também em andamento uma inspeção do Tribunal de Contas da União, motivada por uma representação protocolada pelo Ministério Público, originada de uma denúncia feita em Roraima, que resultou em uma decisão pela suspensão do trabalho de inclusão de novos servidores no quadro federal. Ao chegar ao nosso mandato em Brasília, tomamos conhecimento que a comissão especial está sem presidente desde 2018. E, portanto, sem deliberações quanto à divulgação de atas, nem para enviar notificações e muito menos fazer a publicação de portarias no Diário Oficial. Temos ainda o caso dos servidores da Secretaria de Segurança Pública, com direito a enquadramento na carreira de policial civil. Muitos desses trabalhadores da área de segurança aguardam há meses decisões técnicas e jurídicas, como é o caso dos datiloscopistas, que pedem insistentemente para que a comissão faça o enquadramento dos 7 datiloscopistas de Roraima, e há mais de 6 meses esta novela não tem fim. Agora que nós estamos de uma forma presente, vigorosa, determinada, forçando o governo, mostrando que os erros do passado não podem prevalecer agora no nosso governo do presidente Bolsonaro. Tem pendente ainda análise sobre aposentadoria e valores retroativos para a área técnica e jurídica decidir. Estamos atentos a todos esses temas. Há servidores que desempenharam atividades de planejamento e orçamento, que ainda dependem da decisão da área técnica da comissão, para que tenham enquadramento na carreira e contam hoje com 24 processos deferidos em atas, sem sinalização de um prazo para ser emitida a portaria. Enfim, o meu mandato fez um levantamento e temos para este ano um volume considerável de trabalho, com muitas pendências relativas ao enquadramento de professores, policiais civis, cooperativados, cargos comissionados, técnicos e administrativos. São pessoas que juntaram seus documentos e entregaram à SAMP em 2015 e em 2018 e aguardam com muita ansiedade a publicação de seus nomes no Diário Oficial da União, enfim, ver chegar o dia de assumirem seus cargos públicos federais.
É bom deixar claro que o trabalho que cabia aos parlamentares foi feito e todo o aparato legislativo aprovado na Câmara e no Senado em 2018 e foram deixados para execução. O governo Bolsonaro dará continuidade ao volume remanescente deixado pelo governo Temer e tem à disposição toda a legislação aprovada em 2018. Em Roraima, temos divulgadas 32 atas dessa comissão, 2.779 processos julgados. Desses, são 2.143 deferimentos e 636 indeferidos e 209 servidores enquadrados em cargos federais. Como parte do meu trabalho, nesses quase 2 meses de mandato, apenas 2 meses de mandato, já participei de audiências com o ministro relator do Tribunal de Contas e com o secretário de Desburocratização do Ministério da Economia. E ainda, fizemos uma reunião conjunta, Roraima, Rondônia e Amapá, com o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que também tem grande interesse nesse enquadramento. E juntos destacamos a importância de agilizar a análise dos documentos e fazer a publicação final com os cargos. Para destravar as pendências de todas as categorias, aguardamos para os próximos dias a nomeação do Jameson França para o cargo de presidente desta comissão. A luta é de gigantes, mas o servidor que tiver o direito assegurado em toda a legislação aprovada e tenham apresentado os documentos certos no prazo estabelecidos, temos muita fé que esses terão seus cargos federais alcançados. Portanto, senhor presidente, eu falo hoje diretamente à população do meu estado, eu digo a população porque direta ou indiretamente, toda aquela gente tem alguém que está realmente nesse processo de enquadramento. Quero dizer que os deputados federais nessa legislatura, os senadores nessa legislatura, de Roraima, do Amapá e de Rondônia, estamos envolvidos totalmente para que essa questão seja resolvida. Nós sabemos que, como eu disse, alguns gatilhos foram montados no projeto original, algumas promessas foram feitas e deixaram, obviamente, aquela população inquieta, mas esperançosa. Mas, mesmo assim, eles esqueceram de dizer que o trabalho estava sendo político e não um trabalho de ordem administrativa, ao ponto de estar ainda se arrastando pelos corredores do governo e nós, confiantes, crentes, que temos condições de avançarmos, estamos fazendo a nossa parte. Quero dizer a todos os servidores do meu estado, principalmente, que estão aguardando esse enquadramento, que a nossa missão está sendo cumprida e não descansaremos um minuto sequer, enquanto não conseguimos lograr êxito para dar aquilo que vocês merecem, pelo tanto que fizeram pelo nosso estado e pelo Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, cumprimentar o senador